e secretários municipais que aqui se encontram. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em nome dele, cumprimento todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Eu quero começar dizendo que tenho convicção que a prefeitura de um município é a principal escola para uma vida pública. E digo isso porque sei, porque fui prefeita, reeleita prefeita de um município pequeno, como é o município a maioria dos municípios governados por vocês. Vou mais longe. É quando a gente se torna prefeito, é que a gente tem a real dimensão, compreensão da vida como ela é. Mais do que isso, a gente passa a sentir a vida das pessoas como ela é. E a gente se envolve com o pai que não tem emprego, com a mãe que não tem uma creche para colocar seu filho, para aquela família que perdeu uma casa na época da enchente, e a gente não sabe o que fazer com pouco recurso que tem para fazer bem aquilo para qual nós fomos eleitos, servir à população. Então deixo aqui o meu reconhecimento pela coragem de cada um das senhoras e dos senhores, porque eu já passei por isso. Eu sei o desafio que é e eu sei a coragem que precisa ter. E aí, presidente Paulo, se me permitir, eu quero aqui, como parece-me que é a única mulher que vai ter a oportunidade de falar nesse painel, me dirigir especialmente às mulheres prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias municipais que aqui se encontram. Eu quero dar um depoimento muito rápido para vocês. Se a vida do prefeito não é fácil, se a vida do político não é fácil, não é. Imagine de uma mulher que entra na vida pública. Eu quero dar um depoimento para vocês de quem começou lá do interior do Brasil. Eu não cheguei onde cheguei. Não saí de onde saí e não cheguei onde cheguei se aceitasse calado o primeiro dos inúmeros nãos que recebi na vida pública. Portanto, não desistam. Persistam, porque o Brasil precisa de mais mulheres ao lado dos homens para fazer política e política de bem no Brasil. O segundo, assim, quem sou eu para dar o palpite? Mas segunda mensagem que eu gostaria de deixar para os prefeitos e para as prefeitas, né? É muito comum nós recebermos nãos e nós recebermos a seguinte resposta: mas a vida é assim, sempre foi assim. A pergunta é: sempre foi assim, mas está bom? Se não está bom, reclame, lute, tente mudar. Se sempre foi assim, mas não está dando certo, não é assim que você acha que tem que ser, então reivindique, questione e vamos juntos mudar a realidade. E aí eu entro na pauta principal do dia de hoje: reforma tributária. Eu estou na equipe do presidente Lula, ao lado do ministro Haddad. Estamos num esforço concentrado para, depois de uma pandemia que deixou muitas sequelas, tentar minimamente organizar o orçamento e as receitas no Brasil. Não está fácil, o cobertor está curto. Falta combustível para os tanques mais essenciais, como os tanques sociais. Precisamos atualizar a merenda escolar 6 anos, sem reajuste. Precisamos colocar para funcionar os 10 bilhões de reais que estão no orçamento para construir casas populares para quem ganha, principalmente na faixa até um salário mínimo e meio. Precisamos repor e correr atrás do prejuízo. Mas o orçamento está cada vez mais curto. Imagino como está a vida dos prefeitos e das prefeitas, porque o pacto federativo no Brasil ele é perverso. Ele é equivocado. Desde a Constituição de 88, cada vez mais, o Congresso Nacional e nós repassamos atribuições para os municípios e não desconcentramos os recursos públicos. Eles ficam concentrados na mão do governo federal. Ora, o governo federal não tem responsabilidade de fazer escola, de fazer creche, de colocar remédio no posto de saúde, de garantir emprego e renda. É na porta do prefeito que a população bate. Eu sei porque eu vivenciei isso. É curioso. Se perguntarem para um cidadão em quem ele votou na última eleição para deputado federal e de senador, ele não vai lembrar. Mas ele sabe não só em quem ele votou para prefeito, mas onde o prefeito mora, o número do celular e, se bobear, até a bula do remédio que ele toma, porque ele encontrou o prefeito lá na farmácia, como um dia aconteceu comigo. E aí perguntou, inclusive, esse eleitor, que eu acho que não era meu eleitor, se eu estava muito mal, se eu ia parar no hospital. Eu acho que ele estava querendo alguma coisa em relação a mim. Mas tudo isso para dizer
que embora nós estejamos fazendo todos os esforços, o ministro Haddad vai anunciar um arcabouço fiscal equilibrado, que vai garantir estabilizar a dívida pública do país e garantir um cenário mais favorável para que os juros possam baixar. Apesar do arcabouço fiscal, apesar de estarmos ali garantindo qualidade dos gastos públicos no Ministério, o Brasil não vai crescer. E com isso nós não teremos emprego. E sem emprego nós não teremos renda. E sem renda o trabalhador não vai bater no comércio e gastar no comércio. E o comércio desaquecido não vai fazer com que o município tenha condições de arrecadar ISS ou ter a cota parte do ICMS, se nós não aprovarmos a reforma tributária no Brasil. Esta é a mensagem que eu quero deixar com muita tranquilidade, de alguém que já foi prefeita e teve em todos os lados do balcão. Eu já estive como deputada estadual, como vice-governadora, portanto, questionando a reforma tributária sobre a ótica do ICMS, sobre a ótica do ISS, que já estive no Senado Federal aprovando inúmeros projetos e reformas, e agora estou no Ministério do Planejamento e Orçamento. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos, e nós só temos uma janela. Eu estou indo para o final da minha fala porque nós temos o ministro Haddad para ser ouvido. Mas eu quero dizer que eu acompanho essa questão desde 1987. Eu tenho idade, hein? Eu estava na faculdade no Rio de Janeiro quando a Constituinte já pensava num projeto de unificação dos tributos brasileiros no IVA. De lá para cá, eu fui professora universitária por 12 anos. Durante 12 anos, nós trabalhávamos direito público, a questão da reforma tributária. Depois, já disse toda a minha trajetória acompanhando, e no Senado Federal estive ao lado de Roberto Rocha, quando nós tínhamos a oportunidade no Senado de cravar a reforma. Agora, não é PEC 45, não é PEC 110, não é PEC 46, agora é a PEC do Brasil. Esta é a PEC que vai garantir ao Brasil emprego, renda, desenvolvimento, crescimento, geração de renda para a população brasileira. Fiquem tranquilos, e essa é a mensagem que eu quero passar para os prefeitos. Vai ter um tempo. Alguns perguntam assim, mas como? Se os entes federados ninguém vai perder, se nenhum estado vai perder aqui, se nenhum município vai perder aqui por 20 anos, como é que a reforma vai ter efeito imediato? É que, embora ela mantenha a arrecadação igualitária para todos os municípios e estados durante esses primeiros 20 anos, ela já faz o dever de casa aqui. Porque ela já desonera a indústria, ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Ela vai fazer com que a indústria seja competitiva, e aí ela vai para o seu município gerar emprego e renda. E ao gerar emprego, esse trabalhador vai gastar no seu comércio, vai aquecer a economia. Daqui 20 anos, como é que vai ser a vida do meu município? Se lá daqui 20 anos eu acho que vou perder, aí vem a balança. Começa a deixar de receber o fundo constitucional à medida em que vai crescendo, havendo crescimento do Brasil e do PIB e, consequentemente, a arrecadação de receita. E mesmo depois de 20 anos, nenhum município perde e todos ganham. Eu encerro a minha fala, que eu acho que o Gobete foi muito feliz na apresentação, ninguém dormiu na apresentação dele, não, mas tem um quadro ali que merece ser colocado novamente aqui. Como o município pode ter medo da reforma tributária se 3.100 municípios brasileiros só arrecadam menos de R$100 por habitante por ano? R$8 por mês, menos de R$10 por ano. Não tenham medo da unificação do ICMS com o ISS. Nós estaremos garantindo fundo constitucional para compensar nos 20 anos, e um fundo, e esta foi um pedido que eu fiz para o Roberto Rocha, ele colocou e agora vai ser incorporado pelo Aguinaldo, um fundo constitucional de desenvolvimento regional, porque o Brasil é muito mais, com todo respeito, do que São Paulo, Minas e Rio. O Brasil é o Brasil profundo, do interior, do norte, do nordeste, do centro-oeste, que precisam ser desenvolvidos. O Brasil é de todos nós, o Brasil é dos mais de 210 milhões de brasileiros. Falei demais, um grande abraço, é porque é muito bom voltar para casa. Obrigada.
Eu queria também, antes de passar a palavra para o ministro, saudar autoridades internacionais que acompanham o nosso evento, na pessoa do senador uruguaio Botana, que está aqui hoje conosco, um amigo nosso do movimento municipalista. De imediato, então, ministro Haddad, para o seu pronunciamento, a sua posição, espero que no encaminhamento de uma verdadeira reforma tributária. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes na pessoa do Paulo Ziukowski, amigo antigo, vou explicar um pouco a nossa relação, e cumprimentar as nossas companheiras aqui na pessoa da nossa ministra Simone Tebet, agradecer muitíssimo o convite para que todos nós nos reuníssemos para discutir um assunto de tanta importância quanto colocar ordem, colocar transparência no nosso sistema tributário que tanto afeta a vida do cidadão e das empresas brasileiras, se tornando um entrave muito grande para o nosso desenvolvimento. Eu diria, nós tivemos aqui o privilégio de ouvir Aguinaldo, Ribeiro, Roberto Rocha, Baleia Rossi, o Sérgio Gobetti, o Apita aqui conosco, pessoas que dedicaram os últimos anos das suas vidas ao aprofundamento dos estudos sobre o nosso sistema tributário e sobre a forma de viabilizar uma reforma que desse ao nosso país um horizonte de desenvolvimento, com justiça tributária, com transparência, com perspectiva de futuro. O Brasil está há 10 anos sem crescer. Nós precisamos voltar a crescer. Nós imaginávamos, no começo do século, que o Brasil ia despontar como uma grande potência no mundo. Chegamos a figurar na 6ª posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Eu não tenho a menor dúvida de que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso. Não é o único. Nós temos uma reforma do sistema de crédito para fazer, nós temos uma reforma do nosso arcabouço fiscal, que vai ser apresentado essa semana para o país e para o Congresso Nacional. Há muitas coisas a serem feitas, mas eu diria que a reforma tributária está no topo das nossas prioridades, talvez entre as 3 ou 5 medidas mais importantes para nós voltarmos a sonhar com um futuro melhor para os nossos filhos e filhas. Eu gostaria de relembrar, Paulo, se me permitir, por 2 minutos, a relação que nós mantivemos, né, na primeira década desse século, em proveito de projetos que foram muito importantes para os municípios do Brasil. Como vocês sabem, eu fui ministro da Educação do governo Lula, 1, 2 e também do primeiro ano do primeiro mandato da presidenta Dilma. A orientação que nós recebíamos e recebemos até hoje é tratar o prefeito, o governador, seja de que partido for, com a mesma dignidade e respeito de qualquer outro governante eleito no país. E essa orientação por uma situação muito simples. O mesmo voto que elegeu o presidente da República, elegeu o prefeito, elegeu o governador, elegeu o senador e elegeu o deputado. Portanto, vocês não vão ver, nem de mim, nem dos meus pares, da Simone, que está aqui presente, nem da nossa equipe, uma menção que não seja de acolhimento aos argumentos que vocês apresentarem para nós, às demandas que vocês apresentarem para nós. Acho importante dizer isso, que eu estou vindo aqui a uma marcha de prefeitos, depois de 7 que eu participei como ministro. Então, essa é a minha 8ª marcha de prefeitos, e quero reiterar, porque muitos aqui não eram prefeitos à época do Ministério da Educação, queria reiterar essa orientação que vale hoje como valia ontem, de que todos os prefeitos vão ser recebidos com a mesma deferência, respeito e dignidade, independentemente de religião, partido político, time de futebol. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil a crescer, ajudar o Brasil a vencer as suas dificuldades. Eu lembro desse momento, Paulo Ziukowski, porque a reforma tributária tem algo de parecido com o Fundeb, que nós construímos juntos. Construímos com o Concede,
construímos com o DIME, mas também construímos com governadores e prefeitos, que eram as partes diretamente afetadas pelo Fundeb. Muita gente ia ter transferência de recursos de um lugar para o outro, em virtude de um novo conceito. E naquele momento, eu diria para vocês, era até mais difícil fazer. Sabe por quê? Porque o prazo de transição era curto, era um prazo de transição de 4 anos apenas. E porque as transferências dos impostos incidentes sobre bens e serviços que entravam no fundo, na verdade, os tributos municipais não entraram, né, com raras exceções, na FPM e tal, na verdade, você ia ter uma transferência imediata. Mas qual era o conceito e por que foi aprovado o Fundeb? O Fundeb foi aprovado porque o direito do estudante foi colocado acima de qualquer outro direito. Ou seja, não importa se a pessoa é de família rica ou pobre, não importa se a pessoa é de município rico ou pobre, o direito deste cidadão à educação tinha que ser garantido. E, portanto, a verba da educação, em cada um dos estados da federação, tinha que ser distribuída por matrícula. E diferenciando a matrícula da creche para a escola, ensino fundamental e ensino médio, mas para atender da melhor maneira possível o cidadão brasileiro, onde quer que ele estivesse. Ele não fosse obrigado a se deslocar para outras cidades, para as capitais, para buscar qualidade de ensino, para buscar, portanto, perspectiva de futuro. A reforma tributária é muito parecida com isso, deputado Baleia Rossi, deputado Aguinaldo Ribeiro, porque o que ela diz? Ela diz o seguinte: o direito do cidadão tem que ser colocado acima de todos os outros. Substitui-se estudante por cidadão e nós vamos ter a clareza do que significa essa reforma tributária. Existe uma figura, um personagem, que é o cidadão que paga imposto. Só que ele paga no Piauí e quem recebe o recurso é o prefeito de São Paulo, ou o governador de Minas, ou o prefeito de Recife. E o que nós estamos ouvindo aqui? Nós estamos ouvindo dos 27 governadores, olha o momento que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo de 27 governadores que essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo. Ele que tem que estar no alto das prioridades, porque é ele que vai, infelizmente, ficar doente, precisar de um médico, ele que vai colocar o filho na escola, ele que vai ter que amparar um idoso da família. É ele que está no centro das nossas atenções. E, portanto, o recurso do tributo sobre consumo tem que chegar a ele, porque é ele que pagou. Sejamos justos, portanto, com esse país. Aqui não é uma guerra federativa, não é uma briga entre estados e municípios e União. Tem nada a ver com isso. Do mesmo jeito que a gente atendeu o estudante e garantiu que os municípios tivessem recursos para investir, é a mesma coisa. Vocês precisam botar um posto de saúde para funcionar, vocês precisam contratar um médico. Qual é o outro critério mais justo que não é esse? Voltar o imposto para o cidadão que pagou. E o imposto sobre consumo no Brasil é o mais injusto. É o mais injusto. E às vezes eu ouço, né, de pessoas falando, não, mas nós vamos perder o ISS. Isso é errado. Isso não é verdade. Primeiro que o Gobet falou com muita propriedade, é o único país do mundo que distingue coisas que não são distinguíveis, porque não se sabe mais o que é serviço, o que é bem material. Não se tem mais essa noção. Até porque muita coisa está se transformando em serviço. Está se transformando em serviço não porque não tem um bem manufaturado envolvido, é porque ele está passando a ser serviço. Quando você não compra um carro e passa a usar um táxi ou um Uber, aquele carro continua sendo um carro, mas você está pagando um serviço. E quantos dos serviços não foram incorporados ao ICMS, porque eram serviços que não queriam que a tributação fosse dos municípios? E aí a pessoa, às vezes, disputa. Eu fui prefeito de São Paulo, eu participei de todas as reformas do ISS. Na gestão